A realidade que a gente percebe com os nossos olhos é uma grande mentira. Não é uma mentira intencional, gente, mas é uma simplificação grosseira. Uma versão para criança, sabe? Daquilo que o cosmos realmente é. O nosso cérebro, por mais incrível que ele seja, ele funciona como se fosse um filtro. Vamos dizer assim, um filtro de spam cósmico, tá? Ele descarta 99% da realidade para nos entregar uma versão 3D segura, previsível e entediante. E a gente acredita nela. A gente baseia a nossa vida, nossos medos, as nossas limitações, as nossas ambições nessa versão editada da existência. Mas hoje eu quero quebrar esse filtro nesse vídeo. Hoje eu quero que você entenda sobre o hiperespaço. Não como um conceito de ficção científica, mas como um tema fundamental do universo que a gente precisa entender. E mais importante, por que entender o hiperespaço te dá o poder de destruir as suas próprias limitações. Pensa comigo, pensemos. Imagina que você é uma carpa num lago, um ser inteligente, mas que vive num mundo de 2 dimensões. Para você, o universo é frente, trás, esquerda, direita, porque você é uma carpa. A ideia de ir para cima não existe, é loucura, certo? Agora imagina que um ser da 3ª dimensão, eu, coloco meu dedo na água. O que é que você, carpa, vai ver? Não o meu dedo, não a minha mão, não o meu corpo. Você vê um círculo estranho de carne que aparece do nada, se move de um jeito bizarro e desaparece do nada. Você não tem como compreender a minha realidade. Você tentaria explicar esse fenômeno no mundo das carpas com as leis bidimensionais desse mundo. Então, se você fosse um cientista carpa, você ia chamar isso de uma força misteriosa. Mas você está errado, não é uma força, é apenas a sombra de uma realidade maior que a sua. Você é a carpa, nós somos as carpas. Porque a carpa dentro da água, ela só conhece as 2 dimensões que ela circula. Ela não sabe que tem uma 3ª dimensão acima dela. Ela não sabe que tem um mundo acima, que tem um humano lá para colocar um dedo na água. Então, para ela, aquilo é um fenômeno. Agora, pensa comigo. Nós somos as carpas. Nós vivemos no nosso laguinho de 3 dimensões espaciais, agora com a 4ª, que é o tempo. Quando a física nos mostra anomalias, coisas que não fazem sentido, como a gravidade agindo à distância, ou o comportamento bizarro de partículas quânticas, nós inventamos forças para explicar. Mas e se essas forças não forem forças? E se elas forem apenas as sombras, os dedos de uma realidade com mais dimensões tocando na superfície do nosso lago, de 3 dimensões? Gente, é exatamente isso que é o hiperespaço. É isso que eu quero explicar aqui para vocês. O hiperespaço é um conceito da física teórica que diz que além das nossas dimensões, das dimensões que a gente conhece, 1ª, 2ª, 3ª e a 4ª, que é o tempo, existem mais dimensões que a gente não conhece. E esse é o espaço real. O espaço com todas as dimensões que realmente existem. A física de ponta, a teoria das cordas, que é a candidata mais forte para uma teoria de tudo, não funciona com 3 dimensões espaciais. Ela precisa matematicamente de 10 ou 11 dimensões no total para fazer sentido. Pensa nisso. As equações que descrevem o universo, no seu nível mais fundamental, só fecham a conta se existirem muito mais dimensões do que as nossas. É como tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças, sabe, gente? Aquele quebra-cabeça que a gente não consegue montar nunca, que tem aquela paisagem imensa.
É como montar esse quebra-cabeça, mas insistir que só existem 100 peças, quando na verdade existem 1000. Você nunca vai conseguir montar a imagem completa. Os físicos perceberam que para montar a imagem do cosmos, eles precisavam de mais peças. E essas peças são as dimensões extras do hiperespaço. O hiperespaço é o total de todas as dimensões que existem. Como se fosse um cubo infinito. Então, por que raios, Vanessa, a gente não vê essas dimensões? Onde que elas estão escondidas? E a resposta explode a nossa cabeça. Elas não estão escondidas em outro lugar. Elas estão aqui, agora, em todo lugar. Elas estão em você, na cadeira onde você está sentado, no ar que a gente respira. A teoria diz que elas são compactificadas, vamos dizer assim. Imagina uma mangueira de jardim toda enrolada, de longe, quando ela está longe. De muito longe, ela parece o quê? Uma linha, uma única dimensão. Mas se você se aproxima, você percebe que ela tem uma segunda dimensão, que é a circunferência, enrolada em torno daquela linha principal. As dimensões extras do hiperespaço seriam assim, minúsculas, enroladas numa escala trilhões de vezes menor que a de um átomo, em cada ponto do nosso espaço. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Eu sei que é confuso, mas eu estou tentando o mais didático possível aqui. Cada ponto do universo que você conhece contém um universo de direções extras. Vamos dizer assim, um labirinto geométrico, microscópico, para onde você poderia teoricamente se mover. Nós não as vemos pelas mesmas razões que nós não vemos os germes nas nossas mãos sem um microscópio. A nossa percepção é simplesmente grosseira demais. A gente não tem escala para enxergar a complexidade real desse tecido do espaço. Ok, Vanessa, e por que isso importa? Por que raios eu tenho que entender isso? Por que eu vou dedicar 1 segundo da minha vida a pensar sobre dimensões enroladas? Porque essa é a chave para a unificação. No nosso mundo 3D, nós temos 4 forças que parecem totalmente diferentes. A gravidade, que nos prende para o chão. O eletromagnetismo, que acende as nossas luzes, faz os nossos celulares funcionarem. E as forças nucleares, que são a forte e a fraca, que mantêm os átomos coesos. Mas não precisa pensar nisso agora. 4 regras diferentes. 4 manuais de instrução. É uma bagunça. Mas quando os físicos pegam essas equações, dessas 4 forças, e colocam isso no hiperespaço, de 10, 11 dimensões, alguma coisa mágica acontece. Elas se fundem, elas se tornam diferentes notas da mesma música, vamos dizer assim. Diferentes vibrações de uma única supercorda. Aí, a física deixa de ser sobre forças e passa a ser sobre geometria. Sabe quando eu falo aqui de geometria sagrada? Eu tenho até um vídeo no canal explicando só geometria sagrada. Vou ver se eu refaço esse vídeo. A gravidade não é uma força, é a curvatura do espaço-tempo. O eletromagnetismo não é uma força, é uma ondulação de uma 5ª dimensão. Toda a complexidade do nosso universo se torna simples, unificada, quando existem mais dimensões. É uma busca pela verdade. A equação que Deus usou para criar o nosso universo, ela provavelmente está escrita em 10 dimensões. Agora vamos tirar isso da teoria do quadro negro e vamos trazer para a nossa vida. Entender isso não é um exercício intelectual inútil, gente. É uma ferramenta de libertação. É um hack para a sua consciência. O primeiro conselho prático aqui, para você entender o que eu estou falando, é adote a humildade.
Você e eu achamos que sabemos como funciona o mundo. A gente acha que os nossos problemas são grandes, né? E que as nossas certezas são sólidas. Não é nada disso, gente. A gente é a carpa no lago. Lembra disso? A maior parte da realidade está acontecendo numa dimensão que a gente não consegue nem conceber. Os nossos problemas, a nossa ansiedade, as regras sociais que nos aprisionam, tudo isso existe dentro de uma pequena fatia da realidade. Quando você entende que o palco é infinitamente maior, o drama que se desenrola na sua vida perde o peso. A sua demissão, o término do relacionamento, a sua conta bancária, tudo isso, nesse grande hiperespaço, é menos que um grão de poeira. Isso, gente, não é para te deprimir, é para te libertar. Porque se você pensar, se os problemas são pequenos, as soluções podem ser gigantescas. Pensa numa dimensão superior. Obviamente, você não pode literalmente fazer isso, porque você não sabe como é. Mas você pode usar como uma metáfora para a solução de problemas no dia a dia. Quando você está preso num problema, você está pensando em 2D, como aquela carpa que eu falei no começo do vídeo. Você só vê as opções frente e trás, esquerda e direita. Pensar numa dimensão superior significa se perguntar: qual a perspectiva que eu estou ignorando completamente? Qual é o para cima que eu nem considero como uma possibilidade? Se você está num labirinto, preso nas paredes, a solução não é ficar batendo cabeça nelas. A solução é olhar para cima. É voar para sair daquilo mais rápido, percebe? É ver o caminho completo. É isso que essa mentalidade te dá. A permissão para você procurar soluções em lugares que o senso comum te disse que eram impossíveis. Sabe aqueles milagres que as pessoas não acreditam? O hiperespaço ensina a gente que 99% das direções elas estão ocultas. Gente, isso vale para o universo, isso vale para a sua vida. Procure as direções ocultas. Procure aquilo que você não está vendo. Não fixe só a sua direção naquilo que você consegue ver. Existem soluções que você não acha, mas que o universo pode te trazer se você perguntar. Mais um conselho aqui, o mais poderoso. Use o dane-se quântico. A sociedade impõe pra gente um conjunto de regras, uma caixinha 3D. Você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Você deve se parecer assim, você deve se sentir assado. É uma prisão. Compreender o hiperespaço te entrega a chave dessa prisão. E se a própria realidade é tão vasta, tão bizarra, tão incompreensível na sua totalidade, por que diabos você vai se deixar limitar por regras humanas mesquinhas e temporárias? A opinião dos outros, as expectativas da sua família, a pressão para seguir um caminho normal. Tudo isso fica sem significado. O universo tem 10 dimensões, opera com base em vibrações de cordas subatômicas, pode conter múltiplos universos paralelos. E você aí preocupado com seu vizinho, com o que ele acha da sua música alta. Dê um dane-se quântico para isso. Usa essa vastidão da realidade como um escudo contra a mediocridade, gente. Contra a pequenez do julgamento alheio. Dane-se o que os outros pensam de mim. Seu potencial não está limitado a essa realidade 3D, entenda isso. Então por que as suas ações estariam? Gente, isso não é sobre negar a realidade que a gente vive, tá? Você ainda precisa pagar suas contas. Mas é sobre entender que essa realidade é maleável. É uma fração pequena da história completa. É sobre a gente parar de ser um ator que segue o roteiro e começar a perceber que você pode criar o seu roteiro. Você pode não conseguir pular para a 5ª dimensão, mas você pode usar o conhecimento dela para viver com mais coragem, com mais criatividade, com menos medo nessa dimensão aqui.
Porque o medo vem do desconhecido. Mas quando você aceita que o universo é fundamentalmente desconhecido e infinitamente maior do que a sua mente de carpa pode conceber, pode conter, o medo se transforma em curiosidade. Foi isso que eu fiz, transformei o meu medo em curiosidade do desconhecido. Essa foi uma das coisas que eu fiz para sair da minha depressão, que muita gente me pergunta. Lembra disso? A ansiedade se transforma em admiração. A limitação se transforma num convite para você explorar as infinitas possibilidades. A verdade que ninguém te conta é que a física moderna não é apenas sobre tecnologia e equações. É sobre expansão da nossa consciência, gente. Vocês precisam fazer a correlação desses conceitos para poder abrir a cabeça. Precisam ler mais sobre coisas diferentes do que ficar só bitolado naquele negócio de lei da atração, de autoajuda, de coisas, sabe, aquelas coisas mais fáceis. Começa a expandir, começa a ler coisas mais complicadas para que vocês comecem a expandir o horizonte de percepção e de opções que vocês têm na vida. Não fica no lugar comum, senão você não vai andar para lugar nenhum. Você vai estar estagnado no mesmo lugar sempre. E isso, gente, é a pior coisa que você pode fazer. É ficar parado no mesmo lugar, sem direção. Vai para qualquer lado, mas vai. Porque senão você não vai saber qual lado tá errado e nem qual que tá certo. Se for pro errado, você sabe que aquele não é, você volta e vai pro outro lado. Porque a pior coisa que existe é você ficar parado na dúvida. Então abre a cabeça, vai procurar informação nova. Não fica só vendo esses vídeos de coisas que um copia do outro, tá? Eu gosto também de falar de coisas mais que todo mundo tá falando, porque dá visualização, claro. Mas a base do que eu estudo não é isso. Só que às vezes a gente precisa falar de coisas banais para chamar as pessoas que não estão, né? Que se eu vier aqui colocar uma coisa de física quântica aqui e usar termos técnicos, ninguém vai ver esse vídeo. E eu quero que as pessoas entrem nesse mundo mais complicado para facilitar a vida delas. Porque ele não é complicado. É tentar entender o que está por trás dessas coisas que parecem sem sentido, que todo mundo fala. A gente tem que entender o que está por trás. Qual é a física do processo, como funciona o universo, como funcionam as coisas mais complicadas, para a gente chegar e entender quando alguém fala, olha, o seu pensamento cria a sua realidade. Sim, cria. Mas por quê? Da onde vem isso? E aí eu começo a entrar fundo nessas perguntas. Eu não fico só naquela de reclamar, e todo mundo fala isso, mas não funciona. Quando eu comecei a ver vídeo, a estudar sobre essas coisas, eu não ia só pro que eu via que a pessoa estava falando ali na minha frente. Eu me perguntava, mas por que ela está falando aquilo? Tá, é assim, mas por que é assim? Por mais que a pessoa não explicasse no vídeo ou no que eu estivesse lendo, eu ia atrás de outras informações para chegar a entender se aquilo fazia sentido para mim. É isso que vocês têm que fazer, gente. Quer dizer, tem que fazer não, é o que eu sugiro que vocês façam, é o que eu faço. Se vocês quiserem expandir e saber mais, e não ficar nessa coisinha de ficar vendo o vídeo que todo mundo vê aí e ficar reclamando da vida sempre. Então, gente, a física moderna é a ferramenta mais poderosa que a gente tem no momento para entender o nosso lugar no cosmos, no universo. O nosso lugar não é no centro de tudo, mas sim numa fina camada tridimensional flutuando num oceano de possibilidades dimensionais, entenda isso. Saber disso não torna a gente menor, faz a gente parte de algo inimaginavelmente grande. Te dá permissão para sonhar de uma forma que você nunca sonhou antes. Para questionar tudo, principalmente os limites que você achava que tinha. Os seus limites não são reais, são imaginários, eles estão na sua mente. Eles são apenas as paredes do laguinho bidimensional das carpas, que somos nós. E tá na hora, gente, de você pular para fora da água. Bom, vamos parar com teoria e vamos para um exercício prático aqui. Como que você pode olhar para esse hiperespaço? Isso não é uma meditação, não é uma visualização, não é nada disso. É um exercício de percepção
de humildade intelectual. Abre a cabeça, tá? Então vamos lá. Escolhe um objeto simples. Pega qualquer coisa que estiver perto de você, sei lá, uma caneta, seu celular, uma xícara, sei lá, um potinho de suplemento como esse, vou dar esse exemplo. Olha para ele. Reconhece o óbvio. Veja as 3 dimensões que ele tem. Altura, largura, profundidade. Gira esse objeto. Veja todos os lados que você pode ver. Sinta o peso dele. Essa é a sua realidade da carpa. É o que os seus sentidos te entregam. Aceite. Agora continue olhando para o objeto e diga para si mesmo. Um pensamento ou em voz baixa, sei lá. Esta é apenas a sombra. Que realidade maior está projetando essa sombra 3D que eu estou segurando? Você não vai ver a 4ª ou a 5ª dimensão, não é nada disso. A ideia não é essa. A ideia é você sentir a possibilidade de que elas existem. Olha para o objeto e tenta genuinamente conceber que cada parte, cada ponto ínfimo desse objeto, desse pote, por exemplo, é na verdade um portal para outras 6 ou 7 direções espaciais que estão enroladas, vibrando numa frequência que você não pode perceber. Imagina que a existência sólida desse pote é o resultado de uma geometria complexa de densidades de dimensões acontecendo no campo de 10 dimensões. Não pense só nas 3 que você está vendo. Não tente entender. Apenas sinta essa possibilidade. Faz isso por 1 minuto. O objetivo aqui, gente, é quebrar por um instante a arrogância dos nossos sentidos. É treinar o nosso cérebro para aceitar que o que ele percebe não é a história toda. Quando você faz isso, você começa a enfraquecer as paredes da sua prisão perceptual, ou seja, da sua percepção. É quando as paredes da prisão enfraquecem. E aí a liberdade começa a aparecer. A prisão mental, tá? Pratica isso 1 vez por dia com qualquer objeto. Esse é o seu lembrete diário de que você, eu, vivemos num universo muito, mas muito mais do que parece. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que te ajude de alguma forma. Se você ficou até aqui, coloca nos comentários. Eu não quero ser uma carpa, para eu saber que você ficou até aqui, tá bom? Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, link na descrição do vídeo. Beijo e tchau!